Fala, meus amigos, tudo bem? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei que horário você está nos acompanhando, mas eu quero dizer que você seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso podcast, o Pode Ser, o podcast da Ascender. E hoje com uma cara diferente, hein? O apresentador ficou mais bonito, rapaz. Estamos sem o Murilo aqui, mas hoje é um episódio muito importante. Chegamos finalmente no nosso 10º episódio para a glória do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que a gente vai abordar um tema muito importante que tem impactado as nossas vidas, tem impactado a nossa comunidade. Eu creio que Deus ele tem algo para falar muito grande para você, então nos acompanhe, fica até o final e a gente vai... Mano, volta. Continua que ele faz o corte. Continua. Então continue nos acompanhando, vamos até o final que você vai... Vou voltar de novo. Continue nos acompanhando. Fique com a gente até o final, isso vai dar um corte legal. Vai gostar que vai editar depois. Vai dar tela preta. Vai. E continue nos acompanhando, que vai ser muito produtivo o assunto. Eu tenho a plena certeza que você vai aprender muito com a gente essa noite. E eu quero agora falar do nosso convidado, né? Ele que é o Caio Fábio. Aí sim, né? hein? Do Ministério MPC, da Igreja MPC, né? Pastoreado pelo nosso pastor, o pastor Aldair Queiroz. Um grande abraço, meu pastor. E o Caio, ele lidera a sala de oração Selah. E hoje a gente vai estar falando sobre esse assunto, sobre o movimento da sala de oração. Amém? Então, Caio, faça as honras. E pessoal, boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, não sei, mas... Primeiramente é um prazer estar com vocês aqui. A gente finalmente saiu, né, Felipe? Esse até encontro que fim, aí. Hein, Caio? Nossas agendas aí bateram e para mim é um prazer estar aqui com vocês, contribuindo aí nesse trabalho que vocês estão fazendo. E falando um pouco sobre aquilo que tem sido a nossa vida, né? A minha vida, da minha esposa, a Raquel. Nós somos os líderes da sala de oração Selah, ali na nossa comunidade, na Missão Paixão com Paixão. Já estamos ali como sala de oração há 7 anos, ali, fazendo esse trabalho de oração dia e noite, né? Toda semana ali nós, juntamente com os irmãos, com um time bem abençoado ali. Então, para nós é um prazer estar aqui e compartilhando um pouco mais sobre isso, sobre o que é um movimento de oração, o que é o funcionamento de uma sala de oração. Desde já, a alegria é dobrada para mim por saber que aqui, né, na Ascender, vocês já também estão desenvolvendo esse trabalho. Sim, né? sim. Então é um prazer enorme estar aqui contribuindo com vocês. Que legal, Caio, que top, hein? A gente pegou com ele, né? Com eles, né? Sim. Quem inspirou a gente aí para viver isso foi a galera lá no MPC, foi o Caio, a Raquel. Isso tem sido um divisor de águas, tanto para as nossas vidas individuais quanto para a galera da igreja, né, Cezão? A gente tem vivido momentos incríveis aqui e hoje é uma honra para nós receber o Caio aqui, né, que tem sido essa ponte de vitalidade nesse processo. Hoje a gente tá sem o Murilo, né? O César fez o papel do Murilo, né? Fez bem. Gaguejou um pouco, mas fez. Gaguejou um pouquinho, mas saiu, né? Mas assim, eu falei nos bastidores, mas eu quero falar ao vivo aqui. Caio Fábio. Rapaz. Caio Fábio. Vai entrar nisso mesmo? Tua mãe era fã do Caio Fábio, Caio? Essa é uma pergunta que eu tenho que de tempos em tempos estar respondendo. Mas assim, é uma pergunta que não quer calar. Não quer calar, né? Não, eu preciso começar me explicando a respeito do... Então, diretamente meus pais nunca deixaram claro que o meu nome foi inspirado no pastor Caio Fábio, né? Mas eu creio que por influência sim, porque eu sou de 91. Sim. Né? Então, assim, lá em 90, auge, né? 91, o Caio Fábio, ele estava no auge, assim, no Brasil todo.
Então, eu creio, né, que não seria um espanto, uma novidade se meus pais dissessem, não, sim, cara, a gente inspirou o teu nome Tem uma no influência. pastor Caio Fábio. Mas até onde eu sei, ainda não é uma informação muito clara para mim. Ainda não está confirmado, né? E você, meu amigo Charles, como é que você está? Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante para nós e que, como o pastor Felipe já falou, tem sido e é um divisor de águas aqui na Igreja Ascender. E eu tenho certeza que o assunto que o Caio vai trazer para nós aqui ainda vai edificar muito mais as nossas vidas e também de todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo aí em casa. Então, fique com a gente até o final, compartilha, envia para todos os seus amigos, porque promete, vai abençoar a sua vida e de muitas pessoas. Caraca, ele conseguiu falar telespectadores sem gaguejar. Ele treinou em casa antes, né? Essa palavra é difícil, né? Telespectadores. Tem que ter coragem para meter essa ao vivo aí. Mas muito bem, né? A gente vai falar hoje sobre o movimento da sala de oração. Como o pastor Felipe ele comentou, nós iniciamos aqui, né, esse processo depois que a gente teve um treinamento, né, na sala de oração Selah, e isso tem sido um marco muito grande na nossa comunidade, né? A sala de oração ela tem norteado muitas coisas aqui, e eu quero iniciar fazendo um questionamento, uma pergunta, né, para o nosso amigo Caio. O que seria o movimento de oração? Boa pergunta. É um assunto bastante amplo, sabe? Mas a gente pode começar primeiramente compreendendo que, e até desmistificando algumas coisas a respeito do movimento de oração, que ele não é um evento modinha, sabe? Sim, não é sim. ali Um hype, né? um hype do momento ali em que a galera se envolve e depois ele vai passar. Não. Né? Tanto que todos que hoje estão envolvidos nesse trabalho do movimento de oração, seja aqui em Manaus, seja em São Paulo, em Florianópolis, seja nos Estados, seja no mundo todo, todos que estão têm essa plena convicção de que o movimento de oração não é uma coisa apenas do momento. Né? Então, a gente trabalha muito esse entendimento de que o movimento de oração, antes de tudo, ele nasce no coração de Deus. Sabe? Então, é um desejo de Deus ter na terra um povo que está procurando Ele dia e noite. Sabe? Quando nós, por exemplo, um dos versículos que é base para nós dentro do movimento de oração é Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Eu até tenho aqui anotado, que diz assim: pois do Oriente ao Ocidente grande é meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o contexto dessa passagem é porque Deus ele estava descontente com os sacerdotes da época, estava descontente com o tipo de sacrifício que estava sendo dado a ele, e ele libera essa palavra através do profeta Malaquias, dizendo que, olha, apesar dos profetas da época que não estavam sendo fiéis a ele, apesar da infidelidade daqueles homens daquela época, chegaria um dia onde o próprio Deus iria despertar essa adoração. Quando a palavra fala sobre em toda parte, incenso e ofertas são trazidas ao meu nome, né? São oferecidas ao meu nome. Isso está falando de uma adoração da forma como Deus quer ser adorado, né? De um tipo de pessoa que está oferecendo a Ele um coração sincero, uma adoração sincera. No caso, tem uma forma que Deus deseja que a gente desenvolva. Exatamente. E quando Deus fala aqui incensos e ofertas puras, sabe? E é justamente contrapondo o tipo de oferta que os sacrifícios estavam, que os sacerdotes estavam dando a Ele. Sim. Era uma oferta maculada, era uma oferta da forma como eles achavam que tinha que ser, e não da forma como jeito, Deus queria que fosse. Uhum. Né? Então, a promessa é essa que Malaquias nos traz, que do Oriente, do próprio Deus falando, que do Oriente chegará um dia onde, do Oriente ao Ocidente, o nome dele vai ser adorado em todas as nações. O nome dele vai ser conhecido entre as nações. O nome dele vai ser invocado entre as nações. Glória a Deus. Então, para que o nome de Deus seja glorificado, adorado, invocado,
em toda a terra, e ele então libera sobre a terra esse clamor, convidando o seu povo a entrar nessa, não, que nós chamamos da parceria, né, com Deus, para concordar com ele, né, para concordar, um povo que vai responder a quem ele é, um Deus santo, um Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração, e, acima de tudo, um Deus que está construindo uma história que ela tem o seu começo, tem o seu meio e ela terá o seu final. E, em todo esse processo, o povo de Deus reage e responde ao Senhor, oferecendo a Ele esse incenso, a adoração, orações, invocando o nome dEle em toda parte. Então, esse seria o que a gente entende, a forma como o movimento de oração ele nasce, né, antes de tudo, no coração de Deus, porque o próprio Deus ele está comprometido com Ele mesmo. Deus está comprometido com Ele mesmo em fazer o seu nome conhecido e adorado em toda a terra. Né? Deus fez uma promessa: o meu nome vai ser conhecido em toda a terra, o meu nome vai ser invocado em toda a terra, o meu nome vai ser adorado em toda a terra, e o movimento de oração é resposta para isso. Né? O movimento de oração é resposta para isso. Entendi. Cada vez que um povo se envolve, um povo se entrega ao que Deus está fazendo, né, nós estamos cada vez mais engrossando esse coro, sim, né, sim, do que Deus quer e do que Deus espera de nós. Sim. Uma coisa que eu achei bem interessante sobre essa questão do movimento de oração, que eu aprendi um pouco melhor lá no dia do treinamento da Selar, foi que aquela questão, né, César, que a gente até conversou e foi muito legal a nossa conclusão de como que um dos padrões de Deus que tu está falando aí, que existe uma forma que Deus deseja que a gente chegue, que a gente entenda e desenvolva essa forma. E uma das formas era justamente a concordância da palavra, né, que era interessante nesse movimento de oração, um povo que entende esse padrão, essa forma que Deus deseja por meio da palavra, né, de orar a palavra, né. E o movimento de oração ele está totalmente, Caio, ligado a essa questão de orar e em concordância do que a palavra de Deus ela está afirmando ali na sua... Exatamente. O movimento de oração ele tem alguns pontos centrais, né, que é a centralidade que norteia ali todo o movimento de oração. E a centralidade nas Escrituras é um deles. Né? Talvez você que não tenha ainda conhecido, às vezes as pessoas que olham de fora e não compreendem o que é o movimento de oração, acham que é apenas ali algo movido na emoção, no sentimentalismo. Mas muito pelo contrário, né, irmão? O que a gente mais faz no turno de oração, por exemplo, é cantar as Escrituras, é orar as Escrituras. Então, a centralidade das Escrituras é um dos pontos centrais dentro do movimento de oração. Tudo que nós fazemos é pautado nas Escrituras. As nossas orações, nós sempre encorajamos os irmãos, principalmente os que vão chegando, os que vão conhecendo, porque às vezes a gente... e eu falo por mim também, eu vim de um contexto onde a oração ela era algo que você fazia de qualquer jeito. Sim. Era aquela conversa no final da noite, né? Aquela troca de ideia básica. Aquela assim. E geralmente, por exemplo, muitos anos da minha vida, eu ia orar a Deus quando, por exemplo, eu pecava. Sim. Né? Quando eu pecava. Quando queria alguma coisa. Ou né? quando queria uma bênção, queria alguma coisa. Então, a forma de orar sempre foi muito superficial. Sim. Então, quando a gente chega dentro do movimento de oração, a gente percebe que a oração é mais que isso. Né? A oração ela envolve dois lados. É um diálogo que nós desenvolvemos com Deus. Né? É falar a Deus e é ouvir Deus. Tem esse ponto também. Então, eu acho que a maioria de nós aprendeu a oração sendo apenas eu falando, expondo os meus desejos, as minhas vontades, pedindo perdão, e muito pouco ouvindo Deus. E é por isso que o Senhor nos dá a sua palavra,
sabe? A Bíblia, então, ela é central para nós compreendermos a oração da maneira devida e assim desenvolver um diálogo com Deus de uma forma onde nós não apenas falamos, mas nós também ouvimos a Deus. Sim. Então é por isso que dentro de um turno de oração, as Escrituras, elas são a centralidade, porque por meio delas Deus fala. Sim. Por meio dela, da palavra, da Bíblia, Deus revela o seu coração. Deus compartilha o peso. Sabe, muitas das vezes nós estamos ali envolvidos em um turno de oração e, de repente, uma palavra ali que tem... A gente usa o script, né, que nós chamamos, a gente define ali as passagens bíblicas que vão ser usadas e dentro daquele momento, aquela passagem ela salta de tal forma que o intercessor, o líder de intercessão, o cantor, ele entende que aquilo é o peso do coração de Deus. E é então naquele momento nós somos convidados a responder aquela palavra. Uhum. E é então quando nós adoramos, nós cantamos a palavra, nós oramos a palavras, nós colocamos os nossos objetivos sendo que a palavra em direção da palavra de Deus, Sim. sabe? Nós temos um alvo de oração, mas não é apenas o que eu quero orar. Acho que esse é o ponto que a gente precisa entender dentro disso. Não a gente tem um alvo de oração, mas não é o que eu não tenho que orar aquilo que eu acho que tem que ser ou aquilo que eu desejo que seja. Eu preciso buscar o que Deus pensa a respeito daquilo. Sim, isso é interessante, tu falando disso aí, né, Cezão? Quando a gente começou a implantar aqui o projeto de sala de oração, muita gente ficou meio perdida. Ficou em crise, até né? Até hoje ainda fica ainda alguns, rola, né? né? Mas graças a Deus uma galera já chegou junto. Mas a galera chegava aqui e falava, vamos orar em coletividade. Aí pensava que cada um iria ali, cada um fazer um grupinho ali. Joelhar no seu lugarzinho ali e tal, né? E cada um ia fazer suas petições individuais. No final fazia aquela roda que a gente sempre faz, né? E aí, vamos orar pelo pedido de oração do irmão e tal, e cada um vai para sua casa. E aí, no início, nessa exame, a gente deu uma penada, né? Esse ponto aí da oração com a palavra, ele foi transformador para mim. Sim. Porque a gente flui, a gente sai de um nível de ser raso, né? Geralmente a gente está acostumado nessa superficialidade de estar nas nossas petições individuais. Quando a gente chega no coletivo para orar a palavra, a gente vê que o bem comum não é a minha oração individual, mas sim a gente ora pelo bem do coletivo, né? Exato. Então não tem aquela petição individual. A palavra ela vai direcionar para o coletivo, para a igreja, para a comunhão, para a comunidade. Isso foi justamente para aquilo que ele falou, né? Do que Deus deseja. Do que Deus deseja. É. E isso é interessante demais, porque a oração, geralmente a galera ela tem uma visão de que é eu alinhando Deus à minha vontade, né? Sim. Mas aí a gente vai entender que a oração é Deus nos alinhando na vontade dele, né? Deus ele vai nos alinhar no seu desejo, né? A gente tem um exemplo de oração muito grande quando Jesus ele ensina a orar, seja feita a tua vontade, né? E entender isso no treinamento com vocês, para mim foi muito transformador, e trazer isso para nossa comunidade também foi muito transformador. Te libertou, né, César? Me libertou. Tirou os 2 demônios. Existe uma tendência natural do homem de querer orar aquilo que ele quer e não aquilo que Deus quer. Sim, né? exatamente. Existe. Mas tem alguns pontos que a gente precisa compreender também, né? Sim, sim. Por exemplo, primeiramente, não é errado a gente começar ali, às vezes não sabendo orar. Né? Os próprios discípulos assumiram isso para a gente não sabe orar, ensina a gente a orar. Né? Mas, assim, uma das coisas que nós aprendemos dentro do trabalho, da sala de oração, do movimento de oração, é que existem tipos de oração. Isso, certo? é isso que eu ia te perguntar, Caio, antes de tu começar a desenvolver aí, para quem está nos assistindo e tal, existe... É uma pergunta, né? Sim, não sei se... Sim. Existe aquela oração individual, aquela oração do secreto. Exato. Mas aquela oração... tipo, do movimento da sala de oração... É uma oração diferente. Coletiva. Coletiva, uma oração mais intercessória. Então,
assim, você pode e deve cultivar uma vida de oração no seu secreto. Que é essa oração onde você vai fazer o seu devocional, você pega a sua Bíblia, você vai ler sua Bíblia, você vai orar a sua Bíblia, e depois ali você vai meditar na palavra, e depois você vai ali fazer as suas petições pessoais, vai pedir pela sua vida, confessar seus pecados, colocar suas questões pessoais diante de Deus, orar pela vida de alguém, de algum amigo. Essa é a sua oração pessoal, essa é a sua oração devocional, sabe? Diária, então, né? Exatamente, é isso. É o dever de todo isso crente, precisa, né? O dever de todo exatamente, todo cristão é chamado a esse tipo de oração. Todo cristão pode e deve cultivar um tipo de oração, esse estilo de oração de intimidade com o Senhor. Construir o relacionamento Exatamente. com Deus. Né? Então, agora, quando nós viemos para dentro da sala de oração, esse tipo de oração ele não é o ideal. Tá? Não vou dizer que ele não é o certo, vou dizer que ele não é o ideal para um turno de oração, Isso por é exemplo. importante, isso é importante. Porque o que acontece? Dentro da sala de oração, de um turno, nós trabalhamos as orações intercessórias. Ou seja, as orações intercessórias são aquelas que o indivíduo ele para de olhar para si mesmo e começa a olhar para o que Deus quer e para uma outra parte. Pode ser uma justiça social, pode ser a igreja. Então, algo coletivo, né? Coletivo, exato. Então, na oração intercessória, nós não oramos mais por nós mesmos. Tem um exemplo bastante claro que eu gosto de falar bastante, é o próprio Moisés, a vida de Moisés. Né? Quando Deus chama Moisés ao monte para dar ali a ele as tábuas da lei, né? E Moisés demora alguns dias ali, e o povo começa a ficar inquieto, impaciente, e chama Arão e fala: Arão, Moisés está demorando a descer do monte, vamos aqui fazer um outro Deus para a gente adorar, porque a gente não pode ficar aqui sem fazer nada. Então, acontece que Arão é, vamos dizer assim, intimado a criar o bezerro de ouro. Então, o povo começa a adorar o bezerro de ouro. E lá no monte, Deus olha para aquilo e fala assim: Moisés, esse povo obstinado. Ele fala, e Deus fala assim: desce, que eu vou matar esse povo. E ainda mais, Deus não só fala que vai matar o povo, ele faz um convite para Moisés: e eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Ele faz uma proposta para Moisés. E muito tentadora. Agora, né? deixa eu perguntar para vocês, cara. Uma boa proposta. Se Deus olha para ti, Felipe. Se Deus olha para ti, Felipe, e fala assim: Felipe, eu vou matar esse povo e eu vou fazer de ti uma grande nação. Qual seria a tua resposta? Eu dizia: só vamos, né? Mas provavelmente essa seria a resposta de todos nós. Cara. Mas então a figura do intercessor se apresenta. Moisés se apresenta como intercessor. E aí ele se coloca, e essa é a figura do intercessor, aquele que se coloca entre duas partes. E aí a gente tem Moisés se colocando entre Deus e o povo. E ele faz a sua petição. Ele fala assim: Deus, o que as nações vão pensar de ti? O que os outros povos vão dizer sobre o Senhor? Que você tirou o povo lá do Egito para matar no deserto? E aí ele continua argumentando ali com Deus, até que no final ele fala: arrependa-te desse mal. Cara, convenceu Moisés falou para Deus se arrepender, cara. Era muito ousadia demais. Ele fala: Deus, te arrepende desse mal, que tu tá errado, cara. Fala que nem o cara fala: é só para quem tem intimidade. Mas, em certo sentido, esse é o trabalho do intercessor. Ele vai olhar para os dois lados. É por isso que a gente precisa entender que o trabalho do intercessor não é voltado para ele mesmo. Ele tem uma parte, ele está entre duas partes, que é entre Deus e o povo ou alguma situação. E ele vai interceder, né? E ele vai interceder a Deus sobre aquela situação ou aquela pessoa. Ele vai pedir, ele vai clamar, ele vai rogar, né? Então Moisés fez esse trabalho de um intercessor, né, que inclusive terminou bem para o povo. Graças a Deus. Deus volta, né, a palavra vai dizer que Deus se arrepende de fato, ele volta atrás, não mata o povo, e Moisés continua ali. E é claro que terão outros eventos, que mais uma vez o povo vai testar o Senhor, e Moisés vai continuar se apresentando como esse intercessor. Então,
a ideia do intercessor é essa que a gente precisa ter Sim. e compreender. Cara. Sim. Então, na sala de oração, a gente flui como intercessores, né? A gente pode observar. E, cara, surgem diversas especulações. Sala de oração é de agora. A gente ouve aí a galera falar, é uma moda, tá todo mundo fazendo. E a gente vai entender que não é de hoje, né? Sim. Biblicamente é algo que não é de hoje. E como seria essa relação entre a sala de oração e o tabernáculo de Davi? Sim. Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vamos procurar exemplos de como se desenrolou dentro da história bíblica essa relação de uma adoração coletiva, né, sendo dada a Deus, sendo oferecida ao Senhor, nós encontramos a figura de Davi. Né? Davi foi esse homem que Deus chamou de trás das malhadas, né? Que Deus encontrou Davi, o menor, né, da sua família, provavelmente ali aquele que era o menos ideal, né? Sim. E fez dele um grande improvável, homem. né? Mas assim, na jornada de Davi algo aconteceu, cara, e para mim é o que me fascina muito. Davi, ele queria tanto o Senhor, ele perseguia tanto conhecer o Deus de Israel, que ele, em algum momento, a intimidade com Deus foi tão profunda que o próprio Deus começou a compartilhar com ele o seu coração. Então, Davi é o protótipo de um homem que conheceu o coração de Deus. Que o próprio Deus vai dizer que Davi é um homem segundo o meu coração, cara, porque é o tipo de pessoa que se aproximou tanto em conhecer a vontade, conhecer os pensamentos, os desígnios de Deus, que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele se tornou até alguém obstinado por esse projeto, né? Por esse movimento, pela presença então, de Deus. O que Davi faz? Ele começa a ver coisas. E na sua jornada, ele, em algum momento, vê algo nos céus que ele quis replicar na terra, cara. Então, ele vê... Isso está uma especulação, não é algo, né, bíblico que está escrito. Mas, em algum momento, ele viu a dinâmica do que estava acontecendo nos céus, cara. Sim. Deus sendo adorado pelos santos, pelos anjos, pelos seres viventes. E ele quis trazer isso para a terra. Porque ele desenvolveu uma forma ali, né? Exatamente. Então, Davi constrói na terra uma casa, né, para que Deus pudesse habitar. E aí que é o chamado, que a gente vai chamar do tabernáculo de Davi. Então, o tabernáculo de Davi é uma tenda que abrigava uma reunião de 24 horas de adoração e oração diante da arca do Senhor. E aí, então, a partir daquele lugar, uma nova ordem foi estabelecida. E aí, essa nova ordem, por quê? Antes disso, a arca ela era adorada no meio do povo de Israel, através ali da tenda de Moisés. Sim. Então, você vai estudar a tenda de Moisés, tinha toda uma dinâmica, tinha toda vamos dizer assim, uma arquitetura, né? Onde algumas coisas elas não podiam ultrapassar ali certos limites. E um desses limites era que apenas o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer o sacrifício ao Senhor. Então, ali era a forma como o povo de Israel lidava com a presença de Deus. A presença de Deus estava dentro do Santo dos Santos, ali na arca, e ali apenas o sumo sacerdote podia adentrar aquele lugar. Mas quando Davi traz à luz o tabernáculo, então aquilo que antes era apenas de uma pessoa só, o ofício de uma pessoa só, dedicado à oração ao Senhor, que era o sumo sacerdote, no tabernáculo de Davi, essa nova ordem estabelecida. Então, agora não vai ser mais só o sumo sacerdote, agora todas as pessoas terão acesso à presença de Deus. Sim. Então, a Arca da Aliança ela é colocada no centro do tabernáculo de Davi, e Davi institui cantores,
músicos para dar e dedicar ao Senhor adoração, e ali 24 horas por dia, né, dia e noite. Então, por exemplo, quando nós olhamos lá para 1 Crônicas, se você quer conhecer o tabernáculo de Davi, a gente tem que ler 1 Crônicas, né? E lá no versículo 16, 37, ele diz assim: então Davi deixou ali, diante da arca do Senhor, da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Então havia uma ordem, onde Asaf e seus irmãos, os levitas, teriam que estar diante do Senhor continuamente. Essa palavra continuamente aí é a palavra tamid no hebraico, né? E tamid significa esticado, é intenso, no sentido de que permanecer ali. Entendi. De permanência. Sabe? Então, Davi, ele estabelece esse tabernáculo onde agora a presença de Deus era invocada dia e noite. E aí, então, essa estrutura que nós vemos no tabernáculo de Davi é o que inspira a estrutura do movimento de oração. Então, por exemplo, hoje você vai olhar para o IHOP, que é uma das casas de oração mais conhecidas do mundo, você vai encontrar ali um povo 24 que horas, está né? 24/7, dia e noite diante do Senhor. Porque é um modelo que é inspirado no modelo de Davi. Só para um detalhe ali, quando a gente fala sobre o tabernáculo de Davi, gente, não é pouca coisa não, cara. A gente está falando ali de mais de 8.000 pessoas empregadas em tempo integral. Integral, né? Caraca. Servindo ao templo, ali, ao tabernáculo. 8.000 pessoas, cara. Dia e noite, ele se revezando em Os turnos. turnos, né? Os turnos, né? Eu acho isso muito impactante, né? A forma que Davi ele trabalhou a sua obsessão pela presença, né? A gente vai analisar que ele moveu tudo, né? Moveu o reinado para ir buscar a arca, ele moveu a economia, ele moveu tudo para que houvesse um lugar para a habitação de Deus, né? Exato. E eu olhando o texto, né? E eu analisando os textos, né? Depois do treinamento, a gente viu que a arca ela ficou muito tempo distante de Israel e Sim. ninguém se preocupou, né, com Exatamente. isso. Ninguém Mais teve ou menos essa 20 preocupação, anos, né? 20 anos. 20 anos. né? 20 anos. E a tenda de Moisés funcionando, né? Funcionando, exatamente. Sem a presença. Sem a né? presença. Sem Os a presença de sacrifícios, as Deus. ofertas continuavam. Estava A acontecendo. liturgia Estava estava pegando... acontecendo. E quando Sem a Davi é instituído rei, a primeira coisa que ele lembra é: onde está a arca de Deus? Porque ele sabia que o sucesso do reinado dele não era o seu poderio militar, não era a sua Seu riqueza. exército, né? O sucesso do reinado dele e da nação de Israel era a presença de Deus. Então, assim, o tabernáculo de Moisés estava funcionando. Mas é porque a gente vai entender que agora a coisa tinha entrado no automático. No tabernáculo de Moisés, a arca da aliança já não fazia falta, porque entrou ali, na coisa rotineira. Uhum. Isso tem algumas implicações para o nosso dia a dia. É, isso Às mesmo. vezes acontece, nós temos dois perfis de comunidades que algumas estão funcionando ali no automático, mas não estão preocupados com a presença. Ou com o que Deus pensa. Com o que Deus pensa, com o que né? Deus quer, qual é o coração de Deus. Isso. E quando Davi é instituído rei, a primeira coisa que ele se lembra, onde está a arca de Deus? E aí é quando é encontrado na casa de Obed-Edom, um gentil, Sim. certo? Um gentil. E ali a gente tem esse primeiro, vamos dizer assim, essa primeira imagem onde a presença de Deus ela não ficaria mais restrita apenas ao povo de Israel. Era isso que eu ia Tipo, comentar. né? Apontando Ela já. estava apontando, apontando né? que agora seria para todas as nações, porque Sim. antes um gentil não poderia se aproximar da Arca da Aliança. Uhum. Será Estaria que- morto. E Caio, será que Davi, quando viu que a arca tinha ficado na casa de Obed-Edom, um gentil, e que ele tinha sido abençoado por isso, e dali ele tirou a ideia, então vamos botar os músicos tudinho para estar adorando a arca? Exato. Não, quando tem alguns historiadores, existe uma discussão acerca disso, mas o que se tem em comum é que quando Davi vai buscar a arca da casa de Obed-Edom, o próprio Obed-Edom acompanha.
E você vai lendo 1 Ele Crônicas, continua, né? que Davi estabelece Verdade. um Obed-edom para ser o porteiro. Aham. Para ser o porteiro. Aquilo que antes era atribuído apenas aos levitas, apenas os sacerdotes, Sim. agora um gentio estava trabalhando Teve no a templo de oportunidade, Davi. né? Um gentio. Maluco, isso aí, Isso hein? é um sinal de que agora não seria mais restrito. As nações estariam envolvidas no lugar da presença de Deus. As nações seriam o objetivo. E Obed-edom, ele serve para a gente como esse sinal. Sim. Já apontava para a Já profecia de apontando, Malaquias. exatamente, que o nome de Deus vai ser grande entre as nações. Sim, Né? Então, esse é muito legal É isso, muito cara. Quando a gente precioso vai isso. ler Muito e legal. vai se debruçar sobre isso, o nosso coração vai só se inflamando cada vez mais, E cara. Caio, e pegando essa gancho. construção, né, esse gancho que você está falando aí sobre o movimento de oração, a profecia de Malaquias das nações, a pergunta para ti, nesse momento também, para que a gente desenvolva o assunto, é o que tem a ver o movimento da oração que nós estamos construindo aqui e o final dos tempos? Tem alguma coisa a ver? Movimento de oração e o final dos tempos? Tem sim. Primeiramente, tem a promessa bíblica de que dos últimos dias, Deus ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, sabe? E isso, é claro, fala do coração de Deus para a nação de Israel, mas não apenas isso. Isso é um sinal de que, em dois sentidos, esse tabernáculo será algo físico na nação de Israel, mas também fala de um movimento que vai estar acontecendo em toda a terra, onde a adoração... O que aconteceu no tabernáculo de Davi? Adoração diurna, né? Louvores sendo dados ao Senhor dia e noite. Dia e noite. Então- E para a gente isso também é um sinal de que no final dos tempos haverá um movimento que o próprio Espírito está arquitetando em toda a terra, onde ele vai despertar a igreja de Deus espalhada entre as nações para dar ao Senhor oração e adoração dia e noite. Isso significa que Deus vai... Um dos sinais, né, dos fins dos tempos é que Deus vai despertar a igreja para viver essa restauração do tabernáculo Exatamente. de Davi. Então, é por isso que eu falo, o movimento de oração não é uma modinha não, gente. É, Isso é algo que o próprio Deus está fazendo em toda a terra. Então, despertando, né? no contexto dos últimos dias, hoje a gente, imagina, pensa comigo, hoje nós, por exemplo, vamos falar com vocês aqui da realidade de vocês. Vocês estão começando agora. Sim. Né? Nós começamos alguns anos atrás. Mas e isso ainda é algo novo, de certa forma é algo novo para muitas pessoas. Algumas Sim. pessoas ainda nunca ouviram falar Sim, do movimento de oração. Mas pensa comigo que nos últimos dias haverá uma igreja madura que o próprio Espírito trabalhou nela, e essa igreja ela vai estar clamando pela volta de Jesus. Então esse movimento não vai ser só na Compensa, lá em Flores, não, esse movimento vai ser no mundo, em todos os lugares, haverá um povo que vai estar orando ao Senhor dia e noite, clamando pelo seu retorno, concordando com os seus desígnios, com o seu propósito. Caraca, isso é para empolgante, as hein? nações, cara. É isso. Dá vontade até de isso falar que... em línguas. Cara, mas é isso que move a gente, cara. Sim, Sabe sim. por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês, até um conselho aqui para os irmãos da Ascender. Muitas das vezes o trabalho da oração, em algum momento vocês vão lidar de frente com o cansaço, com o desânimo, Uhum. porque em algum momento alguém vai parar e se perguntar, cara, será que realmente isso faz sentido? A gente vem toda semana para cá orar, tocar, cantar, e a resposta para isso, sim, isso faz sentido, porque isso não se trata, não é sobre nós, é sobre o que Deus está fazendo, cara. Sim, sim. É sobre o que Deus está construindo em toda a terra. E o que Ele está fazendo, Ele está levantando esse movimento de oração, né, onde Ele está chamando. E tenho isso em mente, Felipe, irmãos da Ascender. Quando Deus nos chama para fazer parte desse movimento, é importante nós compreendermos que isso não é uma... vamos dizer assim, não pode ser visto como uma obrigação. Aham. Muito pelo contrário, cara, é um privilégio. É um privilégio fazer parte É um disso, privilégio. né? Saibam, lembre-se sempre disso. É um privilégio ser parte daquilo que Deus está fazendo na terra, cara. Eu encaro essa situação, Caio, tipo, é como se Deus
tivesse abrido ele abriu os nossos olhos para enxergar Sim. a beleza nisso. Sim. Porque tu imagina, César, a gente quem vai assistir esse podcast, a partir de agora do que foi colocado aqui, de que o movimento de oração tem tudo a ver com o final dos tempos, de que foi falado que tem a ver com o tabernáculo de Davi. E existe uma profecia que diz que o tabernáculo de Davi seria restaurado e que vai se levantar uma igreja que vai estar em um movimento de oração, e talvez algumas até 7x24. E a igreja assimilar isso e entender esse modelo e ser motivada a entrar, né? A viver essa experiência. Cara, isso é esclarecedor, dá sentido para a coisa. Dá sentido, né? E nos move, nos impulsiona a viver isso a partir dos olhos com entendimento. O que nos impulsiona é a esperança do cumprimento dessas profecias. Exatamente. Né? É isso que vai nos dar ânimo, né? Porque nos últimos dias a oração ela vai ter um papel central, cara. Sabe, ela vai ter um papel central porque a gente tem nos livros vão dizer que a oração ela vai acontecer. O movimento de oração tem 4 períodos. Ele acontece antes da segunda volta, ou seja, nos nossos dias esse movimento está acontecendo. E é claro que antes da segunda volta, na iminência do retorno de Jesus, esse movimento vai estar muito mais maduro e acontecendo sólido, em toda a terra, mas também durante os eventos da segunda vinda. Então, quando nós olhamos para a profecia de Joel, capítulo 2, durante os eventos da segunda vinda de Jesus que vai estar acontecendo esse movimento da igreja orando e adorando o Senhor 24/7, invocando o nome dele. E também, até mesmo após a segunda vinda, também o movimento vai estar acontecendo. E na eternidade, cara. Sabe? Nós vamos estar diante do Senhor, nós vamos estar trabalhando, fazendo nossas coisas, mas também invocando o nome dele. Sabe? Vamos estar adorando, contemplando quem ele é e dando a ele, respondendo a ele em gratidão, em louvores, em sabe, ofertas. Esse é o nosso trabalho, contemplar o Senhor, cara. Nós buscamos contemplar agora, mas o nosso trabalho também no futuro vai ser contemplar isso e responder a essa beleza revelada, cara. Você tá ouvindo, irmão, que tá assistindo a gente aí, você que não gosta de orar, você que não gosta de vir pro movimento de oração, vigia, varão. Estamos ensaiando para um futuro, né? Nossa, que top, irmão. Isso é maravilhoso, hein, Charlie? E tu ia fazer uma pergunta, sim, né? Caio, ainda falando sobre essa relação do movimento de oração com o final dos tempos, também tem uma relação, me responde para nós, sobre a importância de a gente viver essa disciplina, viver esse movimento dessa de oração, e que Deus usa isso para nos despertar para aquilo que Ele vai fazer para nós, porque também existe uma promessa que nos últimos tempos vai vir um novo derramar, um avivamento da presença do Senhor, né? Da unção, do Espírito Santo em nossas vidas, e isso nos prepara através da santidade, né? Sim. Através do movimento de oração. Cara, eu creio que nos últimos dias haverá um grande rompimento de pessoas que vão estar liderando, vamos dizer assim, esse exército de Deus, sabe? E os precursores, aquelas pessoas que vão estar atuando no meio do povo de Deus para estar chamando o povo de Deus a cada vez mais se voltar para o Senhor, eles nascem desse movimento, sabe? Eles são preparados. Eles vão ser forjados, cara, na fornalha da oração, irmãos. Sabe? Então, quando nós estamos dedicando nossas horas, os nossos dias para a oração, de certa forma, nós estamos sendo preparados. E também os mártires também, cara. Nós, querendo ou não, nós ainda não... Como a gente vive no contexto ocidental, nós não compreendemos bem o que é ser um mártir, né? Do que acontece, por exemplo, no Oriente. A gente vive num paraíso. A gente vive num paraíso, cara, mas assim... E a maioria das igrejas vivem em prol dos seus próprios sonhos. Exatamente, né? Cara, mas assim, vai chegar um tempo onde essa né? palavra mártir, ela vai tomar sentido para nós, cara. Sim. Sabe? E esses mártires, eles vão ser liberados a partir desse lugar da oração coletiva. Pessoas que irão dar as suas vidas
pela causa do Evangelho, pessoas que não terão a sua vida como valiosa perante face de morte. Isso é bíblico, cara. Sim. E elas vão estar se doando para que o Evangelho alcance mais e mais pessoas e que Deus possa cumprir os seus desígnios na terra. Então, o movimento de oração, de certa forma, ele prepara a gente para o que está vindo na nossa direção. Né? Nós cremos que nos últimos dias o mal ele vai estar crescendo em toda a terra, como já está crescendo nos nossos dias. Né? Ele vai estar crescendo. Né? Essa é a parábola do joio e do trigo. Mas o joio está crescendo, né? Mas o trigo também está crescendo. Ou seja, nos últimos dias o mal vai estar em plena operação, mas também haverá um povo que vai estar operando no nível de autoridade, de santidade, no nível de santidade, no nível de entrega ao Senhor, e vai estar operando sinais, vai estar curando pessoas. Vai haver um grande movimento, e esse é avivamento acontecendo. Nós estamos falando do último e grande avivamento. Né? Nós estamos falando da profecia de Joel 2 acontecendo, cara. Né? E quem serão essas pessoas? É claro que a gente não tem como saber, mas possivelmente as pessoas que estão desde já envolvidas e se entregando e conhecendo os caminhos da oração, essas pessoas elas certamente serão usadas por Deus nos últimos dias, cara. Certamente serão. Muito, muito bom, muito precioso que a gente está aprendendo hoje, né? Tremendo demais. E com essa realidade dos fins, né, o nosso posicionamento, e trazendo para a atualidade, Caio, o que Deus está fazendo hoje? Para onde Deus ele está nos apontando, né? Nos conduzindo, né? Nos conduzindo nesse movimento da sala de oração. Como devemos nos portar com relação a isso? Cara, falando primeiramente do nosso contexto, eu acho que em Manaus, sabe, falando da nossa cidade, Deus ele está chamando os seus amigos para o lugar da oração, cara. Sabe? Isso não vai se ater apenas ao MPC, a Acender, ou outras igrejas que já estão, de certa forma, desenvolvendo trabalho. O que nós podemos perceber é que nós estamos ainda no início de algo que vai ser muito grande e vai ser muito belo na nossa cidade, cara. Então, o que nós podemos ver no nosso contexto é que Deus está chamando os seus amigos de Manaus para o lugar da oração. E quando a gente fala desses amigos, são pessoas que elas não estão procurando o sucesso ministerial. Boa. Elas não estão preocupadas em ser conhecidas. Inclusive, muitos daqueles que irão se envolver nesse movimento de oração, eles terão seus egos confrontados. E Caio, eu já percebo isso hoje no cenário da música gospel no Brasil, sabia? O que eu percebo hoje, vamos ser um pouco polêmicozinho aqui, Bora. jogar um salzinho no negócio. Porque o pessoal ele gosta de polêmica, Caio. O que viraliza é polêmica. Pode falar. Pode falar. Mas hoje a gente vê que no cenário aí gospel, da música gospel, que virou uma indústria, né, milionária, Sim. hoje a gente percebe que quem Deus está evidenciando com uma mensagem são pessoas que estavam sendo formados em salas de oração e Exatamente, cara. né? E hoje elas estão se tornando vozes na igreja brasileira. Exatamente. Parece que os artistas gospel estão sendo denunciados por suas posturas, né? Exatamente. E Deus, a partir daí, está levantando Isso pessoas. é muito verdade. Isso é muito verdade. Eu super concordo com você. Basta você parar e fazer uma leitura e pega aqueles cantores, aquelas bandas que estão saindo de um lugar, de uma sala de oração, e outros cantores gospels que estão Artistas, fora né? dessa realidade. Você vai perceber a profundidade. Uma grande profundidade e outra uma superficialidade. Será Sim. que Temos aquela mús- menina que canta a roda grande gira dentro da pequena, ela frequenta a sala de oração, não? Então, é complicado. Mas, cara, eu acho que isso, na própria adoração brasileira, isso está sendo evidenciado, cara. Eu a gente não vai citar nomes aqui, eu não vou citar nomes. Verdade. Temos Mas é bastante claro, você olha para os irmãos que estão liderando a adoração brasileira nesse exato momento. Sim. Pensa aí. Rapidamente vão vir 2 ou 3 nomes na sua cabeça Sim. que você vai pensar, cara, essas pessoas hoje já estão liderando Verdade. a adoração no Brasil. E vai pesquisar.
vai procurar saber de onde elas estão emergindo. Do lugar da oração, cara. Sala de oração. De reuniões de oração, de uma sala de oração. uma constância, Porque né? são pessoas, cara, que elas estão cultivando ali um coração de Davi, cara. Elas não são preocupadas em Com fazer a o seu fama, ministério né? conhecido. Elas estão perseguindo o coração de Deus. E Deus, Ele mesmo prometeu se revelar para aqueles que buscam, para aqueles que querem, para aqueles que estão interessados nos seus desígnios. Sabe, por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Davi, cara, ele viu algo tão grande numa realidade celestial que ele quis replicar na terra. Qual foi o voto de Davi? Eu não fecharei os meus olhos, não deitarei a minha cabeça no travesseiro. Essa seria uma versão atualizada. Eu não vou deitar, não vou descansar, enquanto eu não encontrar um lugar na terra para a morada de Deus, o poderoso de Jacó. Quem gosta é o César desse versículo aí. Cara, o voto de Davi é o voto de pessoas que estão sendo inspiradas por Deus para liberar Verdade. canções que não estão tocando apenas a sua realidade local, mas vão se espalhar entre as nações, cara. É verdade. Cara, eu tô ali na sala de oração Selah, nos nossos turnos, e assim, eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Às vezes saem coros ali que eu fico pensando, meu Deus do céu, velho. Essa parada veio do céu, cara. É uma parada que tu nunca ouviu, Felipe. É uma mexe, parada né? que não tá no Spotify. E Não tá no talvez tu YouTube. nunca vai ouvir no Nunca vai Spotify ouvir no da Spotify. vida, cara, mas é algo tão profundo que é muito claro. E que a par- chacoalha o espírito. Cara, né? ela treme, velho. Que a igreja se dobra em adoração. E é muito claro que aquilo veio diretamente do coração de Deus. Por quê? É uma veia Esse que ambiente de oração, de contemplação, de meditação das Escrituras, Deus está revelando no seu coração. Uau. E é isso. E isso vai se expandir cada vez mais. Então, cara, vai chegar um dia onde essa ideia... Eu sou bem futurístico, né? Mas vai chegar um dia que cantores gospel vão ser esquecidos, velho. Eu creio. Eu creio Em também. nome de Jesus. Sabe? A gente já não Você vai que- se preocupar mais com cantor gospel, velho, com pregador gospel. Tudo A que nós vamos idolatria ver, vai- existe essa uma promessa. idolatria vai- Exato, vai- isso vai passar, velho, porque o Deus vai dobrar cada ídolo. Cada pessoa que quis fazer do nome dele um comércio, Deus vai dobrar essas pessoas, Eu cara. creio. Deus vai dobrar essas pessoas. E o Quis que nós usar vamos o ter Senhor para seu próprio para sua bem-prazer. promoção, cara. E na Ah, medida que nós vamos nos aproximando dos últimos dias, cada vez mais vão surgindo pessoas que não terão um nome, não terão um ministério, talvez não terão uma estrutura, sim. mas elas carregarão as Algo preciosidades do coração de Deus, cara. Que a São partir do vasos de momento barros que recebem que a partir do momento que elas abrirem suas bocas para liberar uma canção, uma oração, Deus toca. Deus batiza uma igreja inteira, o Espírito Santo derrama. Cura, É isso que né? Deus está fazendo, cara. E isso tinha muito a ver com Davi também, né? Davi é essa pessoa. Antes de ser rei, era o cara que estava lá nas malhadas, né? Por Sim, trás das malhadas. sim, cultivando seu relacionamento seu com Deus. relacionamento com Deus. Exato, cara. Né? Então, quando ele traz isso a primeira oportunidade que ele tem, né, de ter uma autoridade, de ter recursos, ele faz com que tudo... Meu Deus, isso virou uma chave na minha vida aqui. ele faz loucura, ele move tudo, né? A gente vê a esposa dele falando, olha como tu te porta, né? E ele, se for preciso, mais ainda eu me humilharei para que Deus ele seja Exato, exaltado. cara. E isso é louco, Davi, a postura ele de fez Davi. de tudo, assim. Quando ele viu aquela realidade, ele falou, cara, eu vou dar a minha vida, velho, para trazer essa realidade para o meio do povo, sabe, para minha casa. Sim. Davi, ele não mediu nenhum esforço. Toda a sua fortuna, praticamente, ele jogou nesse tabernáculo, né? Porque ele viu algo que ele quis replicar na terra. E Caio, e assim, dentro dessa pergunta que o César fez para ti, do que Deus está fazendo hoje, assim, eu queria que tu explanasse um pouco para a gente aqui os reflexos que você já tem visto, no caso lá na MPC, a Casa de Oração Selah já tem para mais de 7 anos, né? Sim. E Nós completamos 7 anos agora, em completaram novembro. 7 anos em novembro, né? Isso. Então, o que vocês conseguem, o que tu poderia explanar para a gente aqui, o que tu observou durante esse processo, os efeitos
positivos. Cara, tem alguns que... benefícios, seria a palavra. Isso. Tem alguns benefícios que a sala Da de oração ela traz assim, para uma Uhum. comunidade. Sabe? E eu acho que um dos principais, cara, é que imagina, cara, um lugar que está invocando o nome de Deus toda semana após semana. Então, quando você entra naquele lugar, cara, você percebe a presença de Deus ali. Sim, sim. Então, eu acho que, cara, se a coisa mais importante para Davi, se era a presença de Deus, então por que não vai ser a minha também? Sim. Então, você tem um benefício que traz assim o cultivo de uma cultura de oração no meio de uma comunidade, é mesmo essa revelação. A valorização da presença. Exatamente, a revelação da presença de Sim. Deus. E na medida que essa presença ela vai se manifestando, ela vai se revelando, algumas coisas vão sendo confrontadas, Sim, cara. ela vai capturando Ela vai o coração das capturando, ela vai pessoas. discernindo, ela vai revelando corações. No Então, caso, quem chegou lá, um lugar onde a presença de Deus ela é evidenciada, exato. A pessoa chegou ali, ela já chegou num ambiente espiritual, e aí ou ela se volta e se curva para isso, ou ela não aguenta. Eu vou te dizer, ela chegou no fogo purificador, cara. Eu sendo bem sincero assim, velho, porque ali tu percebe que a gente não tem que fazer, o pastor não tem que fazer firulas, não tem que prometer Forçar, algo, cara. né? A própria presença de Deus, ela nos constrange. Ela constrange aquele coração quebrantado e também constrange aquele coração que vamos dizer assim, que está em rebelião contra o Senhor, sabe? Que está de dura servir. Exatamente. Né? E um outro benefício que isso causa também é a própria maturidade da igreja, sabe? A gente está ali cantando a palavra. Então, a igreja se expõe a esse ambiente de cantar a palavra, de orar a palavra, de ler a palavra. Naturalmente, isso vai gerando uma maturidade espiritual e teológica na vida da igreja. Bíblica, né? Exato. Então, as pessoas começam a ser despertadas para cultivar um relacionamento o seu relacionamento com Deus. Famílias vão sendo afetadas, cara. Hoje nós temos ali na nossa sala de oração crianças, cara, de 5, 6 anos que vão lá na frente e oram. Eu vi naquele dia. Cara, eles oram com autoridade. Adolescentes. E tem uma das coisas que Deus está fazendo nesses dias, que Ele está chamando famílias sacerdotais. Uau. Está despertando essa consciência sacerdotal da igreja, que não vai ser apenas mais o trabalho de alguns. Sabe? Essa é uma das coisas que poderia colocar do que Deus está fazendo para os últimos dias. É que Deus está despertando a identidade, a consciência sacerdotal do povo. E agora o trabalho da oração não é só do pastor ou do líder. Agora, a igreja não vai ficar só dependente do líder, exato. do pastor. A cultura de oração é um trabalho que todos estão envolvidos. Sim. Crianças, jovens, idosos, mulheres, homens, todos estão ali trabalhando, cara. Isso naturalmente vai gerando uma vida no meio da igreja, cara. Sabe? Gera uma vida, uma vai espiritualidade, exatamente, algo real, sim, né? Algo real, sim. né? O crente ora por mim, para de existir, exatamente. né? E o crente, vamos orar, começa a ser impulsionado e desenvolvido por meio desse movimento. Com certeza, cara. E naturalmente a profundidade do evangelho vai afetando as nossas vidas, cara. E quebra aquele mito que a adoração é só para os músicos, é só para os levitas, né? Sim. E mostra que isso é para todos nós, né? Sim. É igreja, exatamente, igreja cara. em geral. Não é só para quem tem um microfone na mão ou alguém que tem um violão na costa, né? Tanto que é um desafio, cara. É um desafio, porque querendo ou não, a cultura de oração ela vai contra uma cultura de uma igreja que já aprendeu a ser igreja, sei lá, com anos de experiência. Então, muitas das vezes é um trabalho didático mesmo. Sim. Sabe? É um trabalho didático, pedagógico. Nós estamos ali ensinando uma cultura. Então, o envolvimento, a gente está ensinando as pessoas a como se comportar na presença de Deus, a como reagir à presença de Deus, a como orar a palavra da maneira correta. Sabe? A como olhar para a palavra de Deus e não distorcê-la, e ver ela como ela é.
e olhar para aquilo de não querer usar apenas a palavra para o seu benefício próprio. Sim. Sabe? Lembra aquelas caixinhas que as pessoas iam lá e tiravam um versículozinho para ver Caixinha o da que Deus promessa. estava falando comigo? Não, E se não for aquilo que ela Caixinha queria, da ela botava de promessa. volta e tirava outra. Não, Exato. não gostei não. Não, mas lá naquela caixinha da promessa só tem coisa Só boa tem coisa lá. boa, não tem coisa É, boa. nunca sai uma parada estranha ali, né? Mas quando a pessoa está procurando uma resposta, não é essa a resposta que eu quero. Peraí. Mas é isso, são muitos benefícios, ô Felipe. Tem muitos benefícios que essa cultura de oração ela traz para uma comunidade, cara, sabe? E porque, assim, você vai perceber que você vai perceber Deus construindo a igreja, sabe? Sim, sim. Deus construindo aquela comunidade. De fato, quem está construindo é Deus É e Deus. não você com as suas Exatamente, metodologias. Né? exatamente. Você, Aham. querendo ou não, e a gente passa a viver uma vida de plena confiança em Deus, sabendo que Uau. se vai ter 5 ou 50 na sala de oração, é Sim, Deus que está conduzindo aquele lugar. sim. É Deus que está conduzindo aquelas pessoas. E a gente não se preocupa mais com a glória humana. Aham. A gente está preocupado com a glória de Deus, cara. Sim. Não De se- invocar o nome de Deus Ninguém naquele está lugar. apresentando nada para Exatamente, ninguém. Nós estamos não é. apresentando para Ele. Né? Exatamente. Eu falo isso sempre para os nossos líderes. Eu falei, gente, às vezes vai ter uma pessoa na sala de oração e às vezes vai ter 10, 100 pessoas. Mas o nosso trabalho é o mesmo. Sim. Nós temos que aprender o significado do que é a audiência de um. Uhum. O nosso trabalho é voltado para Deus. Davi tinha essa audiência de um. Uhum. Né? Que aí, quando ele fala... quando Davi fala uma coisa, eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor Sim. e habitar no seu santo templo. Ele sabia que tudo que ele precisava era a presença de Deus, homem de uma coisa era estar só. diante dele. Então, a nossa intenção na sala de oração não é fazer algo que seja bonito, que seja, vamos dizer, gente... Não é uma coisa- programação para a igreja, Não é, né? cara. Uma apresentação. Uma apresentação. Né? Quando nós nos colocamos diante da audiência de um, e a igreja entende isso, Aham. então os holofotes se apagam e só Deus tem a proeminência naquele Uau. lugar, cara. E aí, dessa forma, nós vamos ensinando, discipulando a igreja. Show de bola. Eu já quero até aproveitar aqui e fazer, né, uma recomendação. A gente que está aqui, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, cara, hoje o Caio ele lidera ali junto com a Raquel a sala de oração, sei lá, que está na MPC ali. E você que é ali das mediações Zona Leste, Zona Norte de Manaus, Sim. Zona... Ali é o que, Caio? Ali é Flores. Ali é Flores, Parque dos né? Laranjeiras. Então, que Já tá tá ali pegando Cidade Nova. a Zona Norte ali, já tá no início já ali, tá no né? meio ali. É. Que já é divisa com Cidade Nova, divisa com Parque 10, Coroado. Então Ou tá. de qualquer lugar de Manaus, funciona a sala de oração. Todas as quintas-feiras. Pode convidar aí. Nossos qual é o turnos, horário. nossos turnos lá, pessoal, todas as quintas-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 9h da manhã. Todos os sábados, Caio? Todos os sábados, É. às 9h da manhã. E também, daqui mais algumas semanas, nós estamos implementando outro turno também. Mas, por enquanto, vai ser um turno laboratório, que é um turno onde nós vamos estar trabalhando com os voluntários novos, dos irmãos novos que Treinando, estão né? chegando, exatamente, mas vai ser aberto também. Uhum. E então nós vamos anunciar brevemente aí, mas estamos ali, cara, semana após semana, todas as quintas e sábados, perseverantes, cara. Show. Quem quiser acompanhar pela rede social, tem o Instagram, né? @ Sala de Oração, sei lá, é o nosso Instagram. É a camisa, tem a camisa Tem aqui, bonitinha. aqui, ó. Tem a lojinha lá. Tem a lojinha, você compra a sua camisa, @ Sala de Oração, sei lá. Irmãos de Manaus, eu faço convite, assim, se para você isso aqui é novo, se talvez seja a primeira vez que você está vendo isso, eu quero convidar, né, os irmãos a irem lá, irmãos. Ter a experiência, Uma das né? coisas que nós sempre enfatizamos que a sala de oração não é apenas de uma comunidade. Sim. A sala de oração é para a igreja de Manaus. Uhum. Tanto que nós temos diversos irmãos de outras comunidades que servem lá conosco. Aqui a gente só não consegue muito trazer você porque vocês estão do outro lado da cidade, né? Então compensa, cara. Sim. Mas a gente tem lá irmãos de várias comunidades que servem nos turnos com a gente. Então a ideia, Felipe, da sala de oração, de uma sala de oração, é ser algo para a cidade, cara. Aham.
ser algo para a cidade, porque quando nós estamos orando ali, nós não estamos voltados apenas para as expectativas da nossa comunidade. Nós estamos orando sobre a cidade, a igreja da cidade, sobre a unidade da igreja da cidade, para que Deus visite, libere um avivamento sobre a cidade, a igreja, sobre nossa cidade. Então, o trabalho ali na sala de oração é um trabalho que nós estamos voltados mesmo para algo que vai além das nossas quatro paredes, sabe? Estamos sim, é uma sala de oração que está dentro da nossa comunidade, que é a Missão Paixão com Paixão, mas que é um lugar onde toda a igreja de Manaus pode ir, se envolver ou apenas usufruir daquele ambiente que é gerado ali naquele lugar. Não é algo denominacional. Não. Você que está nos assistindo, que quer ter essa experiência, é só chegar lá, vai ser bem recebido, né, Caio? Exatamente, Vai ser você é muito bem-vindo. Porque às vezes mesmo, tem aquela cara. questão, às vezes tem pessoas que elas são de outras igrejas, são de outros lugares, elas são receosas, né? Não, será que eu vou? Não, irmão, fique à vontade, né? Quando você quiser ir, quer viver essa experiência, não tem nada lá na programação local da sua igreja lá, que talvez... Existe, né, Caio? Às vezes pessoas que congregam em algumas igrejas e... lá não tem isso, lá na minha igreja, eu queria que tivesse. Com certeza. Você vai ser muito bem-vindo a se envolver com a gente, cara. Exato. Uma coisa que a gente enfatiza. Nós não somos ali, irmãos. Eu sei que o nosso contexto de cidade manauara é muito complicado, sabe? Porque a igreja de Manaus ela é muito fragmentada. Isso, cara. ela tem dificuldade de viver unidade. Esse é um dos problemas do nosso contexto aqui de cidade. Mas, cara, teve uma vez que eu estava orando, né? Inclusive era um turno que a gente estava orando pela unidade da igreja. E uma das coisas que Deus falou para mim, ele falou isso, sabe o que vai gerar unidade na igreja de Manaus? Vai ser a oração, cara. Aleluia. Sabe? Não vai ser movimentos políticos, não vai ser, vamos dizer assim, encontros forçados, alianças forjadas pelos homens, cara. É o trabalho da oração coletiva. Quando o povo de Deus dessa cidade se levanta para orar e interceder para que o Senhor gere a unidade dessa igreja, da cidade de Manaus, para que Deus quebre as divisões, quebre o denominacionalismo, quebre toda aquela ideia de minha igreja, né, não se mistura com a igreja do fulano. Quebra o protagonismo, que aqui em Manaus tem, né? Cara, isso é mundo triste quer ser demais, protagonista cara. de alguma coisa. Isso é né? triste demais. Para estabelecer a comunhão dos santos, né? Cara, mas quem faz isso é o próprio Senhor, cara. Através do E movimento Deus de foi oração. bastante claro para mim, cara. É a oração dos santos dessa cidade Show. que vai gerar a unidade, que vai gerar uma unidade saudável, não forjada, cara. Sim. Porque é muito fácil para os homens forjarem as coisas. Fingir, Exato, sabe? Mas nesse contexto, e principalmente porque nós estamos caminhando, cara, é o próprio Deus que vai fazer, cara. É por isso que todos ali são bem-vindos, né? Nós não estamos chamando você para a nossa igreja. Sim. Nós estamos Pra chamando orar. você para orar. Sim. Assim como os irmãos aqui dessa região da Zona Sul, é Zona Sul aqui? Aqui é Zona Oeste. Oeste, que também está perto da Zona Sul aqui, né? Do lado Vocês aí. podem vir aqui para acender, Tem na cara. Acender. E aqui, né, Cezão? Faz o comercial aí. A gente está fluindo também, né? Tá Graças fluindo, a Deus, Cezão. estamos fluindo. Eu tô negociando com o Caio aqui pra ver se Deus fala com ele pra ele liberar a franquia da Celar pra nós aí. Olha, rapaz, já teve uma proposta. Brincadeira. Faz Mas o vai que comercial cola, aí. né? Faz o comercial Mas aí, graças a Deus a gente está fluindo, né? Tivemos um treinamento muito produtivo na CELAB. Demos os primeiros passos, estamos desenvolvendo a sala de oração, estamos caminhando nesse lugar e a gente está funcionando aqui, né, o nosso turno às quintas-feiras, às 19h30. Né? Então, você que é daqui das redondezas, né, eu tomo tudo isso que o Caio falou, a importância da comunidade, da igreja de Manaus, está nesse momento de oração. Às vezes a gente não entende isso porque não faz parte da nossa realidade, mas quando a gente começa a notar a sala de oração, a gente vê a importância disso, a gente entende a nossa responsabilidade também como um cristão de estar inserido nesse lugar de oração. Então você é convidado a fazer parte também desses momentos com a gente. Show de bola. E já que a gente está falando de comercial aqui, né, não poderia deixar de falar do nosso patrocinador oficial, Coisa boa. que é a melhor hamburgueria de Manaus, a Mac Burger. Então você que está em casa aí, quer pedir aquele hambúrguer agora, ainda não provou, ainda não experimentou o hambúrguer artesanal maravilhoso lá da hamburgueria Mac Burger,
Entra agora lá no Instagram deles, @MacBurger_Manaus, clica no link da bio, faça o seu pedido e experimenta, você não vai se arrepender. Legal, e se você também quer se tornar o nosso patrocinador aqui do nosso podcast, vai aparecer para você aqui em cima, aqui em algum canto dessa tela, você pode fazer essa contribuição através de Pix, ou se tornar também, se você é comerciante, empreendedor, empresário, também você pode se tornar um patrocinador oficial do nosso podcast. Então manda mensagem para nós, pode mandar um direct e falar com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de atender você. Show de bola. MacBurger entrega lá em Flores, cara? Eu acho que entrega. Pá, vamos testar esse delivery aí, hein? É bom, tu não vai se arrepender não, hein? MacBurger, crente que é crente, come Come no no Mac. O negócio é bom, o artesanal é bem legal. Então é isso, você que está nos acompanhando, né, e deseja ser um patrocinador, um mantenedor, o colaborador quer dar qualquer tipo de oferta, tem o QR Code no Pix, e você que quer ser um patrocinador e quer nos ajudar a melhorar, né, e a gente tem equipamentos a comprar e tal, e você vai estar nos abençoando aí. Então, Caio, que bênção, sabe? Que maravilha conversar sobre isso. A nossa produção já está levantando a placa ali, César. Tá na hora já. Fica à vontade, César. Bom, gente, a gente está chegando aí nos minutos finais, né? Eu vou passar pro Caio para ele dar suas últimas considerações, né? E cada um vai dar suas últimas considerações. Muito obrigado, né, por você estar nos assistindo, por você estar aprendendo. Não deixe de comentar se você tiver alguma dúvida. A gente pode ter certeza que vai ter parte 2 desse assunto aí, né? Que faltou muita coisa, né, Caio? Vai, a próxima faltou vai vir o Caio e a Raquel. Sim, minha esposa a Raquel vai vir comigo na próxima aí para enriquecer mais o assunto. combinado. O assunto, né? Então vai ser em show. dose dupla. Se você tem alguma dúvida sobre o movimento de oração, comenta aí que a gente vai anotar todas as suas dúvidas e no próximo episódio que a gente estiver falando sobre isso, a gente vai sanar tudo. Amém? Caio? Cara, acho que a consideração final seria mesmo um convite, cara. Eu acho que, como eu falei anteriormente, Deus ele está chamando seus amigos, sabe? Deus está procurando aqueles que estão detrás das malhadas, cara. E provavelmente muitas pessoas dessa comunidade já foram tocadas por isso. Assim como alguém que vai ouvir esse podcast aí e vai ter seu coração incendiado por isso, sabe? Nós temos isso já está em plena ocorrência no Brasil. Ali no sul do Brasil a gente percebe muitas salas de oração surgindo ali. Sim. Mas é importante nós valorizarmos o que nós temos aqui na nossa região, cara. Verdade. Sabe, sei lá, tem 7 anos ali, cara. Não é 7 dias não, velho, é 7 anos. Sim. E nós estamos ali. Eu queria convidar, se você quer conhecer essa realidade, se você sente que Deus está te chamando para isso, nós também estamos ali para ser um canal de bênção, para que você possa adentrar esse chamado de Deus, sabe? Uma outra coisa que eu queria deixar também é para os irmãos que querem cultivar isso em suas comunidades. Uma das coisas que eu sempre ouvi durante a minha jornada é que a gente não pode desprezar os pequenos começos, cara. Então, assim, você ainda não consegue ter uma estrutura ali de uma sala, de um time completo, começa promovendo reuniões, né, na sua igreja. Sim. Fala com seus pastores para marcar um dia ali, chamar a igreja para orar. Tudo bem, começa orando pelos seus pedidos próprios e depois intercede por algo e depois canta uma música, mas é isso. O importante é nós entendermos que há um movimento maior em decorrência, em pleno desenvolvimento. Deus está conduzindo os seus planos para o fechamento da história. Glória a Deus. Deus ele está com o seu plano em pleno desenvolvimento. E para isso ele chama eu e vocês para nós cooperarmos com isso, cara, por meio da oração, da intercessão, da adoração aí dia e noite. Então fica aqui o meu convite. E precisando, nós estamos ali na sala de oração Selah, todas as quintas e sábados. Siga o nosso Instagram, mais uma vez, @sala de oração Selah. Então, que Deus abençoe a Acender, Felipe. Amém, cara. Que Deus possa visitar vocês aí. Vocês já estavam compartilhando comigo aí um pouco do que vocês estão experimentando. Eu vou te dizer, cara, é só o começo, velho. Amém. É só o começo, porque muito tem ainda de Deus para compartilhar. Há muitos segredos escondidos no coração de Deus que ainda não foram acessados, cara. E tudo que Deus quer encontrar é pessoas como Davi, que empreenderão a força
que dedicarão suas vidas a buscar esses segredos no coração de Deus. Show de bola. Então, que Deus abençoe vocês aqui, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado eu, e a gente quer agradecer, né? Agradecer pela sua presença, por ter se disponibilizado a vir aqui conosco, né? A nos ensinar. A gente está aprendendo aqui, né? O César é o líder da sala de oração aqui da igreja. A gente tem trabalhado para viver isso, para tentar replicar aquilo que a gente aprendeu e tem aprendido com vocês. Saiba que vocês, tu, a Raquel, a MPC, tem tido assim, né? E eu falo isso com o coração agradecido. Vocês têm sido alguém, né, em Deus, que tem nos ajudado a chegar nesse lugar. Então, obrigado, que Deus abençoe, tamo junto. E a gente vai orar muito junto ainda. Amém, aqui nessa cara. Manaus aqui. Inclusive, já fazendo aí a promo, segundo semestre, aí, 12 horas de adoração e intercessão aí. Pronto, vamos. Já em primeira mão Já aqui pra era. galera. 12 horas, a Raquel não vai gostar disso. Tem data. Mas agora eu já tô falando, gente. Não aguentei. Não. Se antes não ia ter, agora vai. 12 horas de adoração e intercessão aí. Vocês foram da primeira, né? Não, a gente tava Esse lá. semestre. A gente tava lá. Segunda edição vindo aí, cara. Vai ser de pau bola. a parada. Que bom. Você que ficou com a gente até o final desse vídeo, muito obrigado. Compartilha. Se você ficou até o final, com certeza essa palavra tocou no seu coração. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque é importantíssimo que o máximo de pessoas saibam sobre esse movimento de oração, que, como o Caio bem falou, não é uma modinha, é algo que nasceu no coração de Deus. Então, fique com Deus. Deixar aqui com o nosso Cezão para encerrar. Pronto. Amém. Somos gratos. Obrigado, Caio. Né? Deus abençoe você, abençoe a Raquel. Vocês são bênção na nossa vida. E você compartilha com pelo menos 10 pessoas. Pelo menos 10 pessoas. E tamo junto. Se ainda não nos segue, clica aí e vamos lá. Se Segue a inscreve gente. aí, irmão. Se inscreve no nosso canal. Tamo junto, galera. Forte abraço. É nóis. Valeu!